Pô, olá pessoal, boa noite. Meu Deus, meu cabelo não tá muito bom não. Mas também, né? Trabalho, essas coisas. Mas voltando aqui, eu queria falar, gente. Olha, eu queria ter aproveitado esse Dia dos Pais e ter feito um vídeo especial, né? Sobre alguns dos melhores pais dos animes, né? Porém, né? Eu resolvi aproveitar, gente, com a minha família, meu pai, né? Que ele fiz até um churrasco aqui em casa. E então não gravei nada. Mas mesmo assim, para não sair de zero, eu vou fazer pelo menos alguma coisinha, mesmo que seja um vídeo curtinho sobre, pelo menos com três personagens que eu acho que merecem ser citados como melhores pais dos animes, né? Em primeiríssimo lugar, né? Eu quero falar de um que é clássico, né? Todo mundo sabe porque toda a tripulação dele sempre foi a família dele. O Barba Branca. Gente, pra ele, toda a tripulação, ele é um pirata, e toda a tripulação dele não era, chamava ele de líder ou capitão, eram filhos. Pra ele, todos eram filhos dele. E, gente, todos eles tratavam ele como pai. E o pior é que tem até uma frase, né? Que um dos tripulantes, o Soleil Belwace, que fala, pergunta isso, por que chamam ele de pai, né? E o Marco só responde simplesmente, porque eles nos chamam de filhos. Ele nunca quis, gente, ouro, prata. Ele quis só ter uma família. De tal forma, gente, que ele fez uma guerra com o mundo para salvar o próprio filho. Um tripulante dele, gente. Lembrando, foi tudo por uma única pessoa. Fez ele querer fazer o mundo virar de cabeça para baixo, só para resgatar ele. Isso, isso mostra uma dedicação e um amor incrível. E com amor e dedicação, eu lembro de uma história que eu admito até às vezes me emociona um pouco que nem todo mundo, ele não fica muito nos rankings que eu vejo sobre anime, essas coisas, mas eu quero falar sobre o Zivago. Quem é Zivago? O pai do Ban de Nanatsu no Taizai. O pai adotivo, né? Do Ban, né? Ele é um homem fera, gente. Ele foi um homem fera que cuidou do Ban quando ninguém quis mais, nem a própria família quis. Ele cuidou como se fosse filho dele. Ele treinou, ensinou algumas das habilidades que o Ban usa atualmente, né? E sabe o que aconteceu com ele? Ele infelizmente, né, teve não um fim, né, mas ele também tinha, o Zivago tinha outro filho que também era uma fera, que ficava numa caverna, né? Só que um dia descobriram onde ele ficava, o filho. E um grupo de pessoas, né, de acho que de soldados, foram atrás dele no mesmo dia que o Ban e ele tinham combinado um roubo. Só que o Ban acabou indo sozinho para impressionar. E ele teve que fazer a escolha difícil: o filho do coração ou o filho biológico. E ele foi atrás do biológico, chorando, tendo que fazer essa escolha. E mesmo depois de tudo isso, quando ele reencontra o Ban, e nem sabendo que o garoto, o adulto que tá fazendo o Ban fala a verdade, a verdade é que ele foi um incrível pai. E o próprio Ban confirmou que se ele tivesse escolhido o Ban em vez do filho, ele não perdoaria ele por isso. Mostra que como ele não sentia nem ressentimento das escolhas, gente. Isso não, e foi uma escolha que não foi errada. Ele foi proteger seu filho. Sim, o filho acabou morrendo e ele se arrependeu e nunca mais, quase nunca mais conseguiu. E, gente, o Zivago, que me deixa muito triste, até emocionado, que ele nem vai ter uma morte direito. Como assim? Depois que ele morreu, o Ban acabou lutando contra, se eu lembro bem, o Galand, dos 10 mandamentos, né? E o Galand tentou comer a alma do Ban. Comer a alma do Ban, né? Pelo poder da Meláscula de arrancar almas. Se eu lembro bem. E nessa situação, gente, nessa situação, pro Ban não acabar tendo a alma devorada, o Zivago enganou, se ficando no lugar do Ban. Gente, ele não pôde nem ir no paraíso para ver seu próprio filho fera, porque o outro filho que estava vivo precisava dele. Ele escolheu ter uma morte que impossível de ter reencarnação ou qualquer outra coisa. A alma dele foi destruída, ele não se arrependeu, dizendo que ele teria que proteger o filho. Gente, admito que isso até me emociona um pouco só de falar isso. E agora eu quero partir pelo terceiro. O terceiro e não menos importante é Adão de Shumatsu no Valkyrie. Gente, o pai da humanidade, o arquivo 0001 do Ragnarok.
Ele literalmente não lutou por ódio, não lutou por vingança. Como ele mesmo disse, ele é só um pai que quer proteger seus filhos. E ele não tá falando só de Caim e Abel, ele tá falando, dentro do Shumatsu, ele tá falando de todos. Todos os seus descendentes, para ele, todos são filhos e merecem proteção, gente. E em Shumatsu tem o detalhe que quando ele ouve o choro de uma criança, ele ainda responde dizendo, né, que pro filho não chorar, porque o papai tava ali para proteger, gente. Mesmo ele perdendo, sim, gente. Infelizmente no Shumatsu ele acaba perdendo para Zeus. Ele não se deixa cair, ele morre em pé. Ele morre em pé pelos seus filhos. Barba Branca também morreu em pé. Morreu em pé. E isso nos animes mostra muito sobre o personagem. E isso é triste pra caramba. E agora eu quero parar um pouquinho de vídeo e fazer uma menção especial aqui, né? Ao meu pai, né? Que ele sempre me apoia quando eu faço esses meus vídeos. Me apoia em tudo. Quando eu tô feliz, me abraça quando eu tô triste. E sempre me apoiou em tudo. Então, pai, eu quero te dizer que eu sei que eu já disse no Dia dos Pais, mas quero dizer mais uma vez, pai, eu te amo. Muito obrigado por sempre me ajudar e sempre estar do meu lado, tá? E eu quero fazer mais uma de uma pessoa que não está mais entre nós, né? Mas como meu pai sempre diz, ele era um pai duas vezes, que é o meu avô falecido, o vô Jorge. Onde é que onde você esteja, sabe que eu nunca te esqueci, sempre te amo, eu ainda tá vovô. Desculpa, gente, tô um pouquinho emocionado. Falar sobre meu avô me emociona um pouco, né? Mas eu queria só deixar isso aqui, né? Com um feliz Dia dos Pais para todos os pais desse Brasil e desse mundão, né? E que todos vocês tenham uma ótima noite e descansem muito bem, tá? Muito obrigado.